Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Flávio. Uma satisfação estarmos aqui com todos os ouvintes, contigo, especialmente também com a Marivone, com o Alcindo, com a Mariana, enfim. Uma satisfação e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade já de, por vezes, ter me manifestado através da acústica lá em Brasília, né? Então, vocês têm me aberto alguns espaços muito importantes para eu conseguir dialogar com a comunidade. Obrigado. Obrigado. Alexandre, uma coisa que é importante a gente... e nós estamos tendo esse exemplo com a nossa jornalista Márcia Paravise lá, é justamente essa aproximação das pessoas, né? Eu estou tentando, por exemplo, uma entrevista com o senador, presidente da comissão que vai tratar sobre a ZONG, lá no Amazonas. E tu sabe que como é importante ter um elo, alguém de contato lá dentro para conseguir essas entrevistas, porque muitas vezes não é que os deputados, os senadores não queiram falar com gente, é que tem que se apresentar, alguém tem que apresentar, olha, uma rádio comercial, sei o que, tá? Porque muita gente não conhece acústica e não conhece a região, né? Então, assuntos que nós vamos tratar ao longo das entrevistas, é super importante a gente ser apresentado, olha, atende o fulano lá, que é da região que nos interessa, essas coisas todas. Mas nós estamos chegando aqui a mais ou menos já quase 6 meses de governo Lula e Alckmin. Inclusive o presidente Lula hoje está em Paris, fez um pronunciamento interessante de manhã que eu gostei, falando sobre a posição do Brasil, que há anos se coloca, se participa dessas reuniões com lideranças mundiais, e parece que o assunto é para marcar a reunião seguinte, porque coisas importantes vão se protelando, e o Brasil, infelizmente, ou felizmente, é o Joãozinho do Passo Certo. Ele assume o compromisso, quer cumprir e os outros não cumprem. E aí volta a outra reunião, parece que o Brasil está sempre descumprindo, mas parece que o Brasil é um dos que mais cumpre as coisas, né? Falamos de energia renovável, falamos de Amazônia, falamos de produtos de agrotóxicos, falamos de coisas assim, de célula, que é a nossa, o Mercosul, né? Que nós estamos aí tentando interligar o Mercosul nosso com a União Europeia, mas parece que nós fizemos o nosso trabalho e os outros não fazem. Então, eu queria que tu pudesse, assim, nesse primeiro bloco, a tua interpretação do governo Lula, desses 6 meses, que eu acho que assim, é um momento mais delicado, difícil, porque até fazer a máquina andar não é fácil, divulgar o que realmente quer o governo, o que pode o governo, né? E esse processo que vocês estão enfrentando dentro do Congresso Nacional, que também parece que não desanda, nós estamos há 6 meses e parece que não desandou o trabalho de projeto. Como é que tu vê Lula e Alckmin nesses 6 meses, deputado Alexandre? Bom, primeiro eu vou fazer uma fala breve sobre o tema da manifestação do Lula hoje, né? Em relação a como o planeta, como os demais países, os países do primeiro mundo, eles estão trabalhando na questão ambiental. Primeiro, a casa comum é uma só, é o nosso planeta Terra. Então, o Brasil ele tem toda uma política de energias renováveis, e não é por acaso as hidrelétricas, né, que não dialogam com a emissão de carbonos, não trabalham com essa lógica. Não é por acaso a questão da implantação lá nos governos Lula 1 e 2, e também na presidenta Dilma, da implantação de toda uma política de energias renováveis através das energias eólicas, os parques eólicos, linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, o surgimento da energia fotovoltaica, energia solar, e agora, mais recentemente, também já trabalhando na questão da energia gerada, principalmente já trabalhando com a diminuição de emissão de gás carbônico pela própria Petrobras, que está trabalhando na descarbonização, né? Falo que o petróleo nacional, o petróleo brasileiro, é um dos que tem menor índice de enxofre, que tem menor índice de emissão de gás carbônico. Então, enfim, o Brasil tem cumprido e está acelerando o cumprimento, né, de alternativas para preservar a casa comum. Então, a fala do presidente Lula ela vai de forma muito correta. O primeiro mundo, os países com maior desenvolvimento, eles têm que dar a sua contrapartida, eles têm que fazer investimentos, sim, na questão ambiental, e eles têm um grave problema,
que é o problema da guerra da Ucrânia, que também gera dificuldade de acesso ao gás natural, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Alemanha começando a retomar a situação de energia de carvão, né? Enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Com relação aos 6 primeiros meses, todas as pautas que o governo federal propôs dentro do Congresso, o que falta é a reforma tributária, o que falta é o programa de aquisição de alimentos, que nós estaremos votando provavelmente no dia 4, o PA, e nós devemos estar votando ainda dentro do recesso a reforma tributária, né? Que aqueles que dizem, mas qual é a reforma? Tem sido realizadas inúmeras reuniões, debates sobre o projeto de reforma tributária. A princípio se trabalhava com uma única alíquota, agora se fala de 2 a 3 alíquotas, né? Mas é um projeto que, para alguns, olha, não é o projeto ideal, mas vai ser muito melhor do que aquilo que nós temos hoje, onde o custo, o gasto que se tem exatamente pela burocratização do sistema tributário nacional vigente, com milhares de normas, de resoluções, de portarias, de regramentos. Então, não tenho dúvida de que nós vamos dar um passo importante. Então, independentemente das dificuldades pontuais que ocorreram no transcorrer desse primeiro semestre, eu não tenho dúvida nenhuma de que, mesmo dentro do processo legislativo, todas as pautas foram aprovadas, mesmo aquelas onde, porventura, houveram algumas alterações em termos de ministérios, que agora o presidente Lula acabou vetando, volta para casa, enfim. Vamos ver como é que vai dar, né? Eu acredito que nós avançamos muito. E com relação a outras questões, eu vou dar um exemplo direto da nossa porta aqui. A previsão de investimentos na infraestrutura no Rio Grande do Sul para o ano de 2023 era de 400 milhões no máximo. 400 milhões. Para a BR-116, a previsão de investimento no orçamento era de 40 milhões. Era 40 milhões. Esse ano, só nesse trecho de Guaíba, Porto Alegre, estarão sendo investidos, já estão sendo investidos, 284 milhões. No trecho Porto Alegre, Novo Hamburgo, na BR-116, já são em torno de 220 milhões de reais. A 290, neste ano, ela estará recebendo o investimento equivalente ao que foi investido nos últimos 9 anos. O Rio Grande do Sul estará recebendo, neste ano, um investimento na casa de 730 milhões de investimento em infraestrutura. Ou seja, eu saio de 400 milhões para 1 bilhão e 700 e pouco. Outra questão que eu digo, questão de política de indústria naval, que é algo que ficou no limbo. Está sendo retomado e com muita força que reflete não só nos locais onde temos estaleiros, reflete em toda a cadeia de sistemistas, de fornecedores de bens, sim. Reflete na geração de emprego, de renda das regiões. Então, investimentos, recursos hoje que estão indo para a Ásia, para outros países do mundo, gerando emprego, riqueza, impostos lá fora, nós estaremos repatriando esse recurso como alternativa de fomentar o quê? A economia nacional, a riqueza nacional. Então, não foi por acaso, por exemplo, que o presidente Jean Paul e o presidente Sérgio Bastos da Transpetro, um da Petrobras e outro da Transpetro, foram a Rio Grande. Eles foram a Rio Grande no sentido não só de fazer uma visita, mas de firmar um compromisso de que a refinaria rio-grandense, que é da nossa região, a primeira refinaria de petróleo, não fecha as portas. E, ao mesmo tempo, a retomada do setor naval, que não é de Rio Grande, é do país. E com relação à própria questão da agricultura, eu diria, o que nós tínhamos de investimento, por exemplo, na agricultura familiar, Marivone, para o orçamento de 2023, eram 28 milhões de reais. Nós tivemos, de imediato, um acréscimo para mais de 500 milhões de reais de investimento na agricultura familiar. E vem o Plano Safra, também
para o agro, um grande negócio, e para a agricultura familiar. Então, isso vai ser um fomento de geração de riqueza nas nossas economias. Então, eu vejo que o Bolsa Família renovado, com força, vem a política a renovação dos mais médicos, com ajustes, com adequações, melhorando mais médicos, retomada da política de construção habitacional. O programa que nós aprovamos agora, digamos, Minha Casa Minha Vida, todo o setor, desde os trabalhadores, o setor empresarial, todos entenderam que o programa que foi aprovado, ele vai rodar. O que quer dizer? Ele é viável, ele sustenta. Os recursos, eles vão ser possíveis para que nós saiamos de uma imagem, de uma única fala, para uma realidade. 2 milhões de unidades habitacionais como meta, que além de garantir o teto, mexe com a construção civil, mexe com a geração da economia nacional num setor que gera muito emprego e que mobiliza, que é o setor da construção civil. E estou dando um exemplo. Então, eu falei da indústria pesada na parte de construção de rodovias, falei na questão da construção de moradias, e para a nossa região ainda, que eu quero enaltecer, é a retomada, dia 20 de agosto, o lançamento do edital de licitação da retomada da hidrovia Brasil-Uruguai. E quando eu falo, então é do Uruguai até Rio Grande, não, é a retomada da hidrovia que vai ser fortalecida do Uruguai até Estrela e todos os rios adjacentes. Ou seja, então investe também na retomada da hidrovia com força. Então eu digo assim, tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa já tem sido feita. Então, eu vejo, por exemplo, o investimento da Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. Só no Rio Grande do Sul são mais de 370 milhões de investimento na cultura. Para aqueles que dizem, mas cultura representa 3,4% do PIB nacional em termos de riqueza. A indústria automobilística, que agora teve também uma política de apoio por parte do governo federal, ela representa 2,2%. A mais, só para encerrar ali, a questão da quebra da paridade do preço internacional do petróleo, do barril internacional do petróleo em relação aos custos nacionais. Isso vai refletir para nós, tem refletido na questão do preço do combustível, da gasolina, e sem desoneração. Essa desoneração, ela impactou em todos os municípios. Eu pergunto, quanto Camaquã perdeu com a desoneração do ICMS em relação aos combustíveis? Pelotas, por exemplo, a prefeita Paula fazia referência, perdemos 100 milhões de reais no ano de 2000, nesses 7, 8 meses. Isso é impactante. Camaquã perdeu também. Então, está sendo reconstruído e, principalmente, falando dos 6 primeiros meses, o Brasil também reconstrói uma imagem externa. O Brasil voltou a dialogar com o mundo, né, de forma altiva, soberana, preservando os interesses nacionais, mas retomando laços que, inclusive, fortalecem relações comerciais que interessam ao nosso país. Muito bem. O deputado fez uma explanação aqui longa. Desculpe longa. Eu falo demais. Não, mas ele está empolgado. É interessante isso aí, mas só para nós fazer um diálogo, eu preciso que o senhor me dê um tempo depois para vir fazendo as perguntas. A BR-116, pedágio Camaquã a Pelotas. O que o senhor tem sabido e o que tem sido tentado pelo seu mandato ou pelo Congresso Nacional? Eu diria de forma, não só pelo meu mandato, tem outros parlamentares, o Daniel tem sido incansável, o Afonso tem trabalhado nessa pauta também. Então, é um tema que não é do Alexandre, é um tema nosso, né? Primeiro que no Tribunal de Contas da União, há 2 anos se arrasta um tema que é a revisão do pedágio. Eu acho que foi proposta pelo seu ex-colega, o Fábio Branco, na época ele era deputado. E, na verdade, foi um deputado federal, o Fábio era... estadual na época, isso exatamente. Então, na prática, né, então, o que eu vejo? No Tribunal de Contas, eu não estou vendo muita expectativa de que vá a julgamento esse tema.
Mas não é obrigação. É isso que eu lhe pergunto. Como é que o Narder senta em cima de um assunto tão importante e não há posição do Congresso Nacional nisso sobre na verdade, nós não temos ingerência no Tribunal de Contas, né? Na prática, houve já audiências questionando, ponderando, tem parecer já no sentido de favorável de que haja uma redução em torno de 50 e poucos por cento, aliás, 40 e poucos por cento de redução, mas nós precisamos ter o aval do Tribunal de Contas, porque a NTT recorreu daquela decisão, da primeira decisão, e está lá parado, não anda, e eu não... Talvez uma medida judicial, talvez, mas não sei. Isso é uma discussão que a gente teria que fazer de forma coletiva. Parece que os poderes não se cobram, né? Tem uma coisa assim de... não, se cobra, não está tendo o resultado que precisaria. E no paralelo, 2026 tem a previsão da licitação, né, dessa concessão, que se não é a pior, é a segunda pior do país. E que nos deixou um legado que nós não revertemos mais. Qual é o legado? Aliás, nos tirou uma potencialidade da metade sul, de tal maneira que empurrou, nós valorizamos o surgimento de terminais portuários em Santa Catarina. Porque a indústria nacional, a indústria gaúcha, que é a segunda maior geradora de bens nessa área de indústria, acabou empurrando a sua exportação para Santa Catarina, porque os pedágios eram menores, os custos eram menores, e acabou que surgiram vários portos, vários terminais. E agora em Arroio, aqui no litoral norte, tem tentativa de fazer um porto, que é de direito deles, né? Que na prática eu diria assim, o Arroio do Sal é um tema que já vem se arrastando há algum tempo. Tem questões, primeiro que tu tem que ter o capital de investimento, primeiro seriam chineses, depois seriam russos, depois agora são empresários gaúchos. Então a gente acompanha ao largo. Mas agora, surge isso por alguma dificuldade. Por esse motivo. Exatamente. Agora só tem um detalhe, por que ainda assim Rio Grande consegue ser competitivo? Por que ainda continua tendo carga para Rio Grande? Porque os custos operacionais de Rio Grande, eles aumentam na questão da proporção do pedágio, mas diminuem na eficiência do porto. Porque o porto, o tempo de espera para tu conseguir embarcar uma carga ou desembarcar é muito mais eficiente. O tempo de espera na fila é muito mais curto, é menor do que o que se tem em Santa Catarina. Então aí tu consegue buscar um equilíbrio e gera alguma competitividade. Agora, tu não tem por que depender disso por conta desse pedágio caríssimo. Então, esperamos a questão da licitação do pedágio, né, em 2026, e ainda estamos acompanhando esse problema que a NTT está aventando, que nos mobiliza, que é o surgimento de mais praças de pedágio na 116 de Camaquã para cima e também na 290. Né? Então, o que a gente diz? Vem cá, vocês querem nos botar uma cancela para dificultar o desenvolvimento da metade sul? Né? Então, é por isso essa mobilização. Inclusive, recebi o presidente da Costa Doce há pouco tempo atrás. Conversamos sobre a importância de envolver as universidades. Inclusive, ele falou com a reitora Isabela na ideia de buscar o apoio da UFPEL com dados para a gente rebater qualquer tipo de dados de forma técnica e não meramente no discurso, olha, vocês estão nos botando uma cancela. Não, nós temos que provar por números que esses pedágios que eles estão querendo impor não se justificam. Então, nós estamos juntos nessa mobilização e preocupados. Nós temos que destravar esses gargalos da metade sul. De qualquer jeito. Como é que está a relação governo federal com o governo Eduardo Leite e a nossa bancada gaúcha? A relação Eduardo Leite e governo federal, ela é republicana. No próximo dia 30, provavelmente o presidente Lula estará dentro do Palácio Piratini, se o governador a princípio foi receptivo, com uma reunião com os ex-governadores do Rio Grande do Sul e mais o governador Eduardo Leite, com o presidente Lula. Que pauta teria com ex-governadores juntos?
é o Rio Grande do Sul como um todo, né? Porque não é o Eduardo Leite. Os problemas do Rio Grande do Sul, nós temos, eu acho, uma visão do todo, né? E eu acho que a questão da presença do presidente da República em relação com todos os governadores, eu acho que é símbolo, né? Mas mais do que isso, o presidente estará visitando o Rio Grande do Sul por conta dos impactos que tivemos dos ciclones e algumas pontuais obras que já estão em curso e que estarão sendo demonstradas ao presidente Lula, que vai vir agora sexta-feira. Tudo indica que dia 30 estará no Rio Grande do Sul. Boa. Me diz uma coisa, qual é o ponto negativo? Desculpa, tu me fizesse, e a relação do Eduardo Leite com a bancada do Rio Grande do Sul? Sim, A nossa relação é muito boa, né? Temos tido pontuais reuniões, uma delas foi na semana passada, em Porto Alegre, onde debatemos qual o reflexo de uma reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. Então, as preocupações que o governo Leite tem, interagindo. Ao mesmo tempo, já tivemos reuniões na própria bancada do Rio Grande do Sul, lá em Brasília, com a presença do governador. Sim. Então, nós temos procurado estarmos ao lado das pautas que são importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, sobre a questão da governabilidade do Brasil, o que tem sido feito por os outros partidos, que é uma coisa normal acontecer, pressões, essas coisas, como é que tu tem visto a decisão de Lula ceder a tantos partidos para manter-se governando, ter forma de governar dentro do Congresso? Dentro do cenário que nós temos, né, nós temos que primeiro colher os resultados das urnas. Primeiro, nós temos um novo presidente da República, eleito pelo povo, e, ao mesmo tempo, nós temos que enxergar como se deu essa composição dentro também do parlamento. E o certo é que nós temos o presidente, mas temos um Congresso que tem uma maioria que hoje eu diria de centro-direita, direita e ultradireita. Então, dentro de um olhar também do segundo turno, onde nós tivemos uma adesão importante de partidos à candidatura do presidente Lula, eu vejo com naturalidade que haja a necessidade, primeiro, de composição dos próprios ministérios, de composição do governo, procurando sempre sem se arredarmos daquilo que nós apresentamos em termos de programa de governo, né, para a sociedade brasileira, buscando convergência em relação àqueles atores políticos que, porventura, estejam se somando ao governo Lula. É uma necessidade dentro do parlamento, dentro da estrutura política que nós temos hoje no país, apresentado fundamental, porque para ter governabilidade tu tem que ter um permanente diálogo hoje com o Parlamento Federal, dialogar com todos os setores, mesmo com setores da direita, da ultradireita, procurar estabelecer a ponte em relação àquelas pautas que nos sejam comuns, porque eu quero dizer que se temos diferenças, e temos em muitos casos, temos muita coisa em comum. E aquilo que nos é comum, passada a eleição, eu acho que a gente tem que trabalhar naquilo que nos pareça mais importante para o bem do país. Mesmo quando eu fiz referência ao projeto Minha Casa Minha Vida. O projeto Minha Casa Minha Vida, que foi encaminhado pelo Executivo, ele foi melhorado, do meu ponto de vista, dentro do Congresso, com a participação de parlamentares de segmentos dos mais variados. E o projeto que saiu, ele saiu aprimorado. Então, eu acho que a gente tem que ter a clareza, não é nem grandeza, a clareza de que é importante ter diálogo permanente também com o parlamento. O que não dá para acontecer é aquilo, eu sou contra porque aquele que está presidindo hoje não é do meu partido, enfim. A eleição passou, agora nós temos que trabalhar. Se eu for contra, é porque eu não concordo com a proposta do conteúdo do projeto, não por uma questão de disputa irracional da política. A eleição passou, agora nós temos que romper o discurso de ódio, de cisão. Nós temos, quando o presidente Lula fala em
reunificação. Eu acho que é por aí, a gente tem que ter um outro momento. O país é muito... O Brasil, quando tu falasses com muita propriedade, Flávio, da questão das riquezas que o nosso país tem, inclusive para nos permitir a questão de um país com sustentabilidade. Nós já estamos falando no hidrogênio verde, que é uma energia nova que vai surgir. O país é extremamente rico para a gente poder ter como foco prioritário que a gente possa reverter um cenário de fome, de desemprego, de miséria, compartilhado com um pensamento que seja de todos nós, né? Então, e que não seja de um segmento isolado. E a fala do presidente Lula vai nesse sentido, de construir unidades em pautas que nos são preciosas e importantes, que é a gente botar o povo de novo no orçamento, botar renda na casa das pessoas, comida, e a partir daí a gente reaquecer a economia. Eu dei alguns exemplos assim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu vejo assim, que às vezes o parlamento até fala, mas os governos não falam. Como é que a gente pode diminuir a carga tributária do povo, que o povo paga de imposto, se nós estamos atendendo cada vez mais auxílios e essas coisas todas? Não, o IVA. Eu quero dizer assim, o que é o auxílio? Tu falou com muita propriedade. É muito auxílio. Hoje, eu fiz referência ao Bolsa Família, que veio com aumento, com incremento, R$150 por cada pessoa de 0 a 5 anos, mas envolve também os estudantes. Isso é gasto. Onde é que esse povo que recebe um Bolsa Família, ele gasta esse dinheiro? É que nós temos... eu tenho uma questão sobre Bolsa Família. Tu sabe quando entra, mas tu não sabe quando sai. Esse é o problema. Eu vou dizer até no Brasil. Eu vou dizer o valor. Eu vou dizer o valor. Onde é que esse povo gasta? Ele gasta no bar, no restaurante, no supermercado. Ele consome toda a região. É dinheiro que volta para a economia. Certo. Agora, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que tem que ser valorizado o Bolsa Família, que é uma política que tem que ser de transição, e eu sou exemplo disso. Por exemplo, quando eu era gestor do Rio Grande, eu vivi um período de pleno emprego, onde nós vimos as pessoas com muita satisfação deixando de receber, entregando seu cartão do Bolsa Família, porque estava empregado, estava tendo renda. Agora, é melhor eu ter essa renda do que eu ter um cenário onde as pessoas estejam disputando na lixeira. Agora, quando a gente fala nesse, entre aspas, investimento, a gente diz o seguinte: hoje, nos últimos 10 meses, nos últimos 12 meses, não com dado de hoje, porque hoje eu não peguei, mas dados do mês de final de abril, nos 12 meses antecedentes, o Brasil pagou 620 bilhões em dívida pública. 620 bilhões. Isso representa 7 vezes, e aí eu estou dando o valor do Bolsa Família, tá? 7 vezes mais do que se investe em Bolsa Família no país. Isso representa 1,8 vezes mais do que tudo que se investe em pagamento de folha de servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Quando a gente fala custo Brasil, a gente tem que ver o seguinte: como nós temos um país que tem uma inflação que está sendo estimada que não passará de 4% de inflação em 12 meses, né? Quando nós temos uma taxa de juros de 13,75%, que está congelada comparativamente ao período onde nós tínhamos uma inflação na casa dos 10%. Entende? Não tem lógica. E por que isso tem a ver? É para o ouvinte entender. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver no quando tu vai buscar pagar o teu cartão de crédito, tem a ver quando tu vai buscar um crédito no banco, tem a ver quando tu pensa que o governo federal, quando está pagando um valor da dívida pública, se reduzir 1% nessa taxa de juros, é 80, 90 bilhões a menos no ano, para investir no quê?
na infraestrutura da BR-116. Mas infelizmente então esse negócio da dívida pública, há anos a gente vê isso, né? E realmente o senhor tem razão. Quem ganha, o grande valor que ganham essas coisas é uma casta muito pequena. E nós não conseguimos inverter isso, né? Infelizmente, Flávio, a dívida pública a gente continua a pagar. Mas, Flávio, eu vou te dizer o seguinte: nós tivemos a mudança na escolha do presidente do Banco Central no critério, foi nos últimos anos. Até então, não tinha essa lógica. E mesmo os critérios que estão ali, ele não pode considerar. São vários valores que definem a composição da taxa de juros. Uma delas, a questão de tu não travar a questão do emprego, da economia. E, ao mesmo tempo, aí eu compartilho com todos vocês. O Brasil tem uma inflação, hoje é o pioneiro em termos de taxa de juros no mundo. É um país, comparativamente ao segundo colocado, que, se eu não me engano, é o México, tem a taxa de juros que é a metade da taxa que é praticada no país, no Brasil. E o México tem uma inflação na casa de 6, 7%. Então, não tem lógica o Brasil ser o único que está certo e todos os outros estão errados. Então, vamos lá. 13,75% de juros, quando o Brasil tem sinalizações de que o dólar caiu, que o preço dos alimentos tem caído, que a questão dos combustíveis tem tido alteração, que o PIB brasileiro foi o quarto maior crescimento de PIB no mundo, de 1,9% no trimestre. Então, por que não reduz? Mas é uma sequência. Mas é uma sequência a partir do momento que nós temos um gestor do Banco Central que foi funcionário do Santander, que foi funcionário do Banco Boston, e quem é que ganha com uma taxa de juros alta? É o sistema rentista. E aí eu sou, vamos dizer, sou capitalista, sou empreendedor. Eu sou industriário. Por que eu vou investir na indústria se eu aplicar no mercado financeiro com um valor fixo? Eu tenho tanto rentabilidade. Deixa eu lhe dizer, desde o governo Lula, que eu me lembro, até hoje, nunca os bancos faturaram tanto como faturaram. E não é no governo Bolsonaro, não é no governo Temer, sempre os bancos foram os que mais faturaram. Impressionante isso. Nós pagamos a maior taxa de juros de cartão de crédito, mesmo com taxa de juros baixa. Quer dizer, sempre os spreads dos bancos foram uma coisa vultuosa. Os bancos sempre ganharam muito. E parece que os governos, aí eu concordo com o senhor, os governos sempre foram colocados de costas para o banco. O banco sempre teve esse tratamento diferenciado. Sempre que teve problema nos bancos, os bancos foram ajudados. Sempre teve uma proteção de bancos. Agora, e obviamente continuam cada vez ganhando mais. Claro que com juro alto ou juro baixo, mas assim, o que eu quero só para concluir, é importante que os governos olhem os bancos como um sistema financeiro. Agora, os bancos são hoje os grandes vilões da nossa economia, porque eles não retribuem para o seu investidor, para o seu poupador, um juro decente. Eles ganham muito em relação a nós. E eu não estou falando do governo hoje, do governo do ano passado ou do governo de 5 anos atrás. Sempre os bancos ganharam no Brasil uma coisa monstruosa. E sempre do outro lado é o pobre do trabalhador, que não consegue fazer uma casa sem financiar, que não consegue comprar um carro sem financiar. E aí quem determina o juro não é o Banco Central. Os governos aceitam o spread que os bancos ganham sem questionar. Se for a 6% do juro, o senhor vai pagar cartão 30%, continuar pagando, eles vão ganhar mais ainda. Infelizmente. Deputado, eu estou com a agenda já 11h22, já faz bastante tempo do nosso tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só diria que eu compartilho com a tua ideia de que em todos os governos os bancos ganharam muito. E compartilho com a tua fala, Flávio, quando diz, e agora ganhando mais do que nunca. Não tem lógica, nós precisamos que o Banco Central, diante dos indicadores que se tem, que haja redução da taxa de juros, todos nós, toda a economia brasileira estará ganhando. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, parabéns à Rádio Acústica pela sua estrutura física, mas principalmente também pelos recursos humanos, pelo trabalho que vocês têm realizado.
esse acompanhamento em Brasília também, que oportuniza Camaquã e toda a região estarem dentro do Parlamento Federal, acompanhando os debates do dia a dia. Então, forte abraço para toda a comunidade, especialmente para os trabalhadores, para ti aqui da Rádio Acústica.